E sem mais delongas, eu vou começar aqui, né, com o pastor Luciano Scala. Ele dê suas considerações iniciais a respeito do tema, sua posição, e vamos tocar para frente. Vamos lá, então para a gente começar nosso diálogo, o diabo ele exerce uma influência muito grande sobre a humanidade. E uma das vantagens que ele tem é exatamente das pessoas não darem a credibilidade devida à sua atuação. Então existem pessoas que praticamente elas negam até a existência do diabo. Existem pessoas que negam a ação do diabo. Sim. Mas também existe o outro extremo, onde existem pessoas que elas demonizam tudo. Então tudo é diabo, tudo é espiritual, tudo é anjo, tudo. E nós sabemos que não é bem por aí. Então a gente precisa ter uma conversa equilibrada para nós pensarmos acerca desse tema. Sobre o poder de curar, o meu posicionamento aqui no debate é sim. Eu sou cristão desde os meus 13 anos de idade, ou seja, são mais de 30 anos que eu sirvo a Deus. Eu sou convertido ao Senhor, porém já tive vivência em outras religiões. Já tive em lugares, por exemplo, de matriz africana. Já fui católico, né? Sou batizado na igreja católica. Então já presenciei em muitos lugares pessoas sendo curadas. Então, se eu disser que ele não pode curar, eu estarei dizendo algo que eu vou estar negando aquilo que eu já vivenciei. Então, eu já vi muitas pessoas sendo curadas. Porém, nós não estamos aqui para falar acerca de experiências pessoais, porque isso aqui não é um debate de experiências pessoais. Nós vamos debater aquilo que a Bíblia pode nos mostrar acerca desse tema. E o que a Bíblia nos mostra? Ela vai mostrar em diversos textos onde o diabo fez sinais e prodígios. Por mais que alguns entendam que esses sinais não são milagres, porém, existem várias traduções até mais atuais, que elas colocam, ao invés de sinais, milagres. Mas também, se nós olharmos para os textos joaninos, João vai chamar milagres de sinais, ou seja, ele pode fazer esses sinais, ele pode fazer esses milagres. Então eu tenho alguns textos, pelo menos uns 10 textos, onde nós vamos mostrar aqui ao longo do debate que realmente o diabo tem esse poder para curar. Se ele tem o poder de colocar uma enfermidade, usando um pouco da lógica aristotélica, se ele tem um poder de colocar, logo ele também pode tirar. E é isso que nós vamos trabalhar no decorrer do programa. Muito bem, está aí. Agora vamos ouvir o outro lado aqui, o nosso querido Bispo Hildo. Vamos ouvir e vamos agora peneirar, né? Vamos ver o que cada um tem a apresentar para nós aqui. Eu estou ansioso. Vamos lá, Bispo Hildo. Então, eu acompanho o querido Luciano até determinado ponto. Até ele dizer que ele tem poder, que o diabo tem poder para curar, porque curar é uma coisa boa, né? E o poder do diabo, ele acompanha a natureza do diabo, é sempre para fazer o mal. Então ele tem poder e ele usa esse poder de acordo com a sua própria natureza. Então ele tem o poder de machucar, ele tem o poder de ferir, ele tem o poder de adoecer alguém. E ele tem o poder de enganar. Aí é outra história, que aí a gente entra... Aí talvez esses sinais e prodígios, como a gente vai encontrar Paulo, olha como é que Paulo se refere a isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 10, falando daquele iníquo, daquele homem da iniquidade, daquela besta, ou anticristo, como queiram chamar, fala que ele promove sinais e maravilhas, assim, sinais maravilhosos, não maravilhas, sinais da mentira, do engano. Ele tem poder para fazer sinais pirotécnicos, digamos assim, para engabelar. É muito interessante a gente observar aquele Simão que se converte ali no livro de Atos, que ele era uma espécie de mágico, Simão mágico ou mago. Ele fazia sinais que muito possivelmente enganavam o povo, truques e coisas assim. E quando ele viu os apóstolos transmitindo o Espírito Santo, ele ficou impressionado porque ele estava diante de algo inédito, algo distinto. A gente pode também observar os poderes ali de Moisés, em nome de Deus, e dos magos do Egito, e eles também tinham poderes para fazer coisas que impressionavam as pessoas, mas o poder deles era sempre precário, limitado, e é sempre para engabelar. E de repente, quando se manifesta o poder de Deus, aí a coisa muda de figura. Então, só existe um Deus verdadeiro, e ele é bom. E é dito em Tiago, logo no capítulo 1, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do alto. E eu entendo que a cura é uma boa dádiva, é um dom perfeito.
Então, sendo assim, tem que vir do alto, tem que vir de Deus. Então, eu começo o debate colocando essas considerações para a gente depois trocar uma ideia. Maravilha, maravilha. Muito bem. Eu achei interessante aqui o posicionamento dos dois e vou começar aqui com um pouquinho de lenha na fogueira ou gasolina no fogo, porque é um tema bastante interessante. Quando a gente apresenta ambos os lados, a gente quase se converte. Mas vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta, essa provocação para os dois aqui na mesa, que me ajude a disseminar qualquer dúvida em relação, algumas dúvidas em relação a isso. Bom, se o poder de Satanás, como disseram aqui, acho que ambos dos lados disseram de forma diferente, que o Satanás tem o poder de fazer sinais, sim, ou por que não usar o termo maravilhas, né? Está escrito que o anticristo fará sinais e maravilhas, prodígios. Prodígios. Então a gente sabe que ele tem poder para atuar no campo de sinais e maravilhas. Isso acho que bate entre sim, os dois. Agora, por que cura não estaria dentro dos sinais e maravilhas? Independentemente de ser para o engano, ou usar uma palavra que o pastor Luciano usou, falou sobre influência. Então eu pergunto para os dois aqui, eu vou dar primeiro a oportunidade para o pastor Luciano, é o seguinte: se ele tem poder para influenciar, ou mesmo ele tem poder para fazer sinais e prodígios, quer por engano ou não, ele teria o poder de retrair, de anular, de cancelar, de voltar atrás de um sinal e prodígio, exatamente porque o papel dele é enganar e dizer que ele tem um poder semelhante ao de Deus, como foi no texto aqui citado de Moisés, que os sátrapas de Faraó conseguem também fazer um sinal e maravilha transformando em cobra seus cajados. Mas o de Deus se sobrepõe, engolindo, neutralizando o poder de Satanás. Me fale um pouco sobre isso para que nosso ouvinte que está ali possa entender também o posicionamento. É bom que assim nós estamos fechando o debate, né? Nós estamos centralizados bem no tema, certo? Porque às vezes vai debater e acaba que vai para fora e a conversa não vai no tema exato, não é tão cirúrgico. Mas aqui nós estamos sendo bem cirúrgico. Ele faz? Nós acreditamos que sim. Ele tem poder de manipular até a natureza. Se nós olharmos para o texto de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, a gente percebe esse poder que ele tem. Agora, esse poder, ou essa cura, ou essa pseudocura, é com propósito de enganar? Creio que sim, creio que sim. Porque quando nós olhamos para pessoas que passam por essa experiência, pessoas que já tiveram vivência, como eu já tive em outros lugares, em outras religiões, quando nós observamos essas pessoas que já tiveram essa experiência de uma possível cura, são pessoas que ficam ali aprisionadas. São pessoas que elas têm essa fé, elas desenvolvem essa crença e dificilmente saem dali. Por quê? Porque elas viram. Nós temos relatos jornalísticos no Brasil. O Brasil é um país muito místico. Às vezes as pessoas, quando eu falo que estive na África, lá em Moçambique, às vezes as pessoas falam, mas como que é lá essa questão do misticismo? E as pessoas não entendem que o Brasil é muito místico. Não é que a África é mais que aqui, aqui é muito. Se nós formos aqui para o Nordeste, por exemplo, é muito místico. Então, assim, se nós olharmos para os relatos jornalísticos, nós temos pessoas que vão dizer que foram lá no João de Deus, lá em Abadia, e foram curadas. E talvez terão até laudos comprovando isso. Nós teremos pessoas que foram em terreiros, em centros espíritas, católicos relatando que foram curados. E até com diagnóstico. Então, eu vou olhar para isso, eu vou olhar como? Não, isso é mentira? Não, não tem como eu falar que é mentira. Essas curas aconteceram. Agora, se o diabo teve um propósito de enganar, com certeza. Porque a essência do maligno, a essência dele é má. Como o bispo colocou aqui. É má a essência dele. Então, ainda que ele faça a cura em alguém, é com má intenção. É igual nós falarmos, o diabo pode prosperar alguém? O diabo pode dar dinheiro para alguém? É claro que pode. É claro que pode. Agora, com qual intenção que ele dá isso? Bom, daí a gente pode debater. Agora, que ele pode dar, ele pode dar. Igualmente a cura. Ele pode dar? Sim, ele pode. Agora, com qual intenção? Daí a gente vai abrir mais o nosso debate. Maravilha. Bispo Hildo, em relação a essa provocação que eu lancei, agora a resposta do pastor Luciano. Como é que a gente pode ver isso? Qual o seu posicionamento a respeito disso que o pastor Luciano afirma que ele tem o poder de curar, mesmo que seja com objetivos escusos, né? De equivocar
a mente da pessoa com o intuito desta pessoa, me corrija se eu estiver pondo palavras na sua fala, pastor Luciano, com o intuito de ganhar terreno, de se posicionar como alguém que está vamos dizer, em mesma altura do Deus soberano. Então, o diabo tem poder e normalmente ele usa esse poder para o mal, e ele tem poder de enganar, pode se fazer passar por anjo de luz e de desvirtuar, mas eu não acredito que ele tenha o poder de curar, de fazer esse bem, essa dádiva. Ele pode simular uma cura, ele pode aliviar um sintoma. Ele, sabe, tem um negócio que eu vou falar sobre cura agora, que é aquele episódio de Jesus sendo questionado pelos discípulos de João Batista. Essa passagem é muito apropriada para esse momento, porque o João está em dúvida, ele está preso, e o reino ainda não chegou, e ele está prestes a ser morto. Calma aí, e como é que fica? Será que Jesus era realmente o Messias ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus é contundente. Digam a João Batista: os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos, aleijados andam. E aos pobres é pregado o reino de Deus. Estes são sinais. Aí, se a gente parar para pensar que os sinais são de cura, são porque só Deus pode conceder, ou só Cristo pode realmente realizar tais coisas. Vamos parar para pensar. Eu gosto demais do Luciano e tal, e do Heleno aqui. Olha, pensa comigo. Se o diabo pudesse operar os mesmos sinais de cura que Jesus realizou, então não seria um sinal de messianidade. Se a gente parar para pensar nisso, olha o que vai dizer da cura daquele cego de nascença, em João capítulo 9. Nunca, é o testemunho dele, nunca se ouviu falar que um cego de nascença tenha voltado a enxergar. Porque o diabo não pode, eu garanto para você, Luciano, o diabo não pode realizar tal sinal. Então, todos os sinais que o diabo realmente realiza são sinais, eu diria assim, ele está engabelando, são sinais precários. Mas são sinais. Eu até compartilharia com você a ideia de que realmente está sendo visto, está sendo testemunhado. Mas quanto engano, quanta mentira e quanta precariedade em tais sinais. Mas aí eu concordo, bispo, que de fato é para enganar, daí eu concordo, não questiono, porque no diabo não existe o bem, certo? Mas que ele faz, ele faz. Mas ele faz um cego enxergar? Sim, com certeza, com certeza. Não acredito nisso. Sinceramente, não. Nós temos, por exemplo, essa ideia que o bispo colocou, da revelação messiânica através da manifestação dos sinais, excelente. Mas quando nós pensamos na ideia de anticristo, um falso Cristo... Então tudo nele vai ser falso. Exato. É como eu vejo. Exato, sabe? mas as manifestações, elas ocorrerão. Mas são falsas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os dois. Então, até que ponto a gente compreende esse termo pseudo ou falso, né, para que a gente possa atestar o que estamos falando? Porque assim, se a pessoa está com dor e a dor sai, ela está curada. Ainda que seja por um período, ainda que seja com o propósito de aprisionar a pessoa, mas ela está curada. Os textos que eu tenho para apresentar, como por exemplo Mateus 24, esse próprio texto que o bispo colocou de 2 Tessalonicenses, né, que fala do iníquo, nós temos lá em Apocalipse falando da besta, que ela fará os milagres, as pessoas vão enxergar esses sinais, esses milagres. Ou seja, a Bíblia não esconde isso. A Bíblia não diz que o diabo não pode curar. Ela vai mostrar pelo contrário, ele com muito poder até. Com muito poder, e enganarão a muitos. Ou seja, muitos levados por esses sinais serão enganados. E é o que tem acontecido hoje em dia. Agora, que as pessoas recebem, elas recebem. Se a gente abrir aqui para as pessoas contarem testemunhos, a gente vai receber um monte. Porque realmente as pessoas são curadas nesses lugares. Agora, de que forma? É por um período? Não sei. Daí pode ser que sim. Pode ser uma cura psicossomática, pode ser alguma coisa assim. Por isso que eu acho que o diabo está engabelando o tempo todo. Ele pode estar criando umas circunstâncias, depois aliviando o peso, mas nunca vai ser uma cura verdadeira.
É assim que eu enxergo. Porque se fosse uma cura verdadeira, então aqueles sinais de cura verdadeira nunca seriam sinais da messianidade de Cristo. Porque qualquer diabo, qualquer anticristo poderia reproduzir os mesmos. E todos os sinais que o diabo, anticristo, besta ou qualquer demônio possam tentar reproduzir, sempre serão inferiores, sempre serão precários. Eu tô com você que há engano. Eu estou com você que há realmente, para nós, os leigos, digamos assim, podemos ficar encantados, impressionados com aquilo que se vê. Ah, eu fui curado. Ah, tal lugar, tal religião, tal magia me proporcionou isso. Mas eu acho que sempre será uma questão precária. Mas se a gente está pensando aqui, me ajudem aqui, talvez minha dúvida seja dos nossos ouvintes também. Se ele tem poder, seja esse falso, pseudo, temporário, então, com engano ou sem engano, ele extirpa uma enfermidade. Ele sana uma enfermidade. É isso que eu estou entendendo aqui na posição dos dois? Aparentemente, sim. Sim. Agora eu faço uma pergunta. Bom, quando os discípulos, os discípulos em geral, questionaram Jesus, os fariseus, e disseram que ele curava em nome de Baal-Zebub, Jesus diz assim: o reino dividido não prospera. Ele estava dizendo que Satanás não ia expulsar demônios. Não ia fazer o que a sua turma, a sua horda fazia. Então, eu vou jogar isso aqui para vocês. Vocês me ajudam eu acho que isso que você está jogando contribui com a minha tese. Concorda comigo? Peraí. Esse texto eu tinha até anotado, porque os fariseus, quando eles falam que Jesus tinha expulsado um demônio através de um espírito do demônio, o que eles estão dizendo? Que existe uma possibilidade do mal agir dessa forma. Assim acreditavam eles. Os fariseus, sim. Jesus pensa diferente. Então, mas ali, quando os fariseus colocam essa noção, o que eles estão dizendo? Jesus, é claro que Jesus ele vai trabalhar de uma outra forma essa questão. Mas quando os fariseus colocam isso, será que existe essa possibilidade? Porque nós temos algumas curas que Jesus realizou, que elas não eram curas comuns. Por exemplo, aquela mulher de Lucas que estava encurvada. Sim. Não era uma doença ali. Ali era um espírito que a mantinha presa. Aquele cego, aquele surdo e mudo, que também era um espírito, né? Ali era espiritual. Será que o demônio, se ele tem essa capacidade de colocar a doença, ele não pode se ausentar e logo essa pessoa ter o alívio dessa doença? Sim, nisso eu acredito. Agora, veja só que nessa passagem de Mateus, se não me engano é Mateus 12, né? 12. E quando os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo espírito maior demoníaco de Beelzebub, é porque eles entendem que isso é possível. E Jesus retruca dizendo exatamente que não, que o diabo não vai agir dessa forma, porque ele não age contra a sua natureza e contra a sua própria casa, né? Ele age sempre a enganar e tudo, mas ele gosta mesmo de oprimir, ele não gosta de libertar. Então uma verdadeira libertação o diabo nunca promoveria, mas uma falsa, uma passageira, ou alguma coisa assim, eu acredito que então, ele operaria. Bispo Hildo, eu estou entendendo aqui, né, o seu posicionamento já a partir desse tema, dessa provocação sobre o reino dividido. Porém, ao mesmo tempo, o reino poderia não estar dividido quando o objetivo é literalmente o engano. Sim. Então, eles estariam fazendo, por exemplo, eu vou pegar aqui uma qualquer crença, vamos dizer, e ali trazem um enfermo e este enfermo, para validar a fé, pseudo-fé, a fé errônea daquela aumentar pessoa, a credibilidade. Então, o demônio ou o poder maligno da enfermidade, por exemplo, ser retirado ali. E a gente está falando de cura, né? Ser curado, ele ser retirado. Foi o Satanás quem pôs, ele tirou. Para quê? Para enganar aqueles que estão ali. Ou aliviou os sintomas. Isso. Pode então, ser também o caso. Isso é possível? Nós poderíamos chamar isso de cura? Então, eu chamo de cura, porque foi até minha fala inicial ao tratar da lógica aristotélica. Se ele pode colocar enfermidade, logo ele pode também tirar, ou se ausentar dessa pessoa.
É disso que eu creio. Eu não creio que o diabo faça o bem. Isso eu não creio. Mas a cura é o bem. Né? Então, mas essa cura que escraviza, essa cura que o deixa refém por um outro lado, ou essa cura que dá credibilidade para aquele que está operando, disso eu acredito. Porque os seus propósitos não são bons. Foi a ideia que eu coloquei, se ele pode prosperar alguém. Se ele pode dar dinheiro para alguém. Ele pode dar dinheiro para alguém. Então, eu vou pegar um texto aqui, eu vou fazer uma apologia em cima de Adão e Eva no paraíso. E Satanás chega para eles ali, para Eva especificamente, e apresenta para ela uma pseudodoença. Não poderíamos dizer isso? Você ainda não está completa, porque eu tenho algo que eu posso te dar que Deus não te deu. Então eu posso te dar algo. E ela cai neste engodo e aí ele dá a ela uma enfermidade, porque o homem enfermou a partir daí, do pecado, né? Então ele deu a enfermidade para Eva com o intuito, mas o objetivo ali era o quê? Curá-la. O objetivo não. A mentira ali, o engodo era curá-la de um mal que Deus não curou. Mas o objetivo ali era fazer escravo. Então, eu poderia dizer, e eu vou deixar isso para após o break, eu vou deixar essa pergunta para vocês até agora ruminar um pouquinho, né? Se ele fez isso, uma pseudo-cura de algo que não era uma enfermidade, mas ele apresentou como enfermidade, porque ele é o príncipe do engano, mente desde o princípio. Ele queria fazer o que ali? Fazer com que eles fossem escravos. Então, Satanás tem poder de fazer esses milagres com o objetivo de escravizar? Deixa essa resposta para vocês me responderem após o break. Vamos lá!